Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Hora de finalizar os nossos vídeos, nossa série de vídeos sobre o Paulistão Série 1 2025. E 25. E no Até Rio Claro, falar de para mim, a grande atração mais alternativa desse Campeonato Paulista, além do que vai muito além dos quatro grandes, que é justamente o Velo Clube. Então já peço para você dar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também deixar o seu like, né? E divulgar esse vídeo com os amigos para ajudar quem está começando. E você pergunta por que o Velo Clube é uma grande atração desse Campeonato Paulista. É porque a equipe está disputando a Série A1 pela primeira vez desde 1979, que foi justamente a sua única participação na elite paulistana. Ou seja, está falando de gerações e gerações de torcedores do Velo que nunca viram o time não só jogar a primeira divisão do estado, como nunca viram o time chegar sequer perto, porque em vários momentos o Velo Clube nem sequer chegou perto de estar nisso. E agora o clube finalmente conseguiu esse acesso, um acesso histórico, e vai ser muito legal ver os jogos no Benetão, que é um estádio bastante simpático e que a torcida do Velo faz bastante pressão e que foi reformado, o gramado tá tapete, teve ampliação de arquibancada atrás do gol. Então o estádio está muito bonito para receber os melhores times do estado. E o torcedor do Velo, independente de como termina essa história, tem que aproveitar cada segundo dela, porque foram décadas e décadas sonhando e esperando por esse momento e ele finalmente chegou. Equipe que subiu como campeã da Série 2, derrotando o Noroeste na final, e que tem como seu técnico o Guilherme Alves. Guilherme é ex-atacante, uma passagem muito marcante pelo Atlético Mineiro, especialmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Também jogou no Corinthians e em outros clubes, e que é um técnico marcado assim nas divisões inferiores do estado de São Paulo. Tem uma grande relação com o Marília, treinou o clube de várias oportunidades, fez bons trabalhos lá. E também agora tem uma relação muito especial com o Velo Clube, já que foi o técnico que conduziu o time ao acesso e foi mantido para esse ano de 2025. Assim como que também foi mantido a base do elenco do time que subiu, né? Do Velo campeão da Série 2, muitos e muitos jogadores estão também na Série 1, foram mantidos, seja para ser titulares, seja para serem opções de banco, ou até com um prêmio por esse acesso histórico. Vários deles vão ter oportunidade de tentar repetir a dose, tentar fazer história novamente na Série 1. Entre os times que estão na primeira divisão, o Velo é quem tem um elenco mais modesto, mantendo muitos jogadores que estavam na campanha de acesso, e essas contratações apostando principalmente em jogadores mais de rodagem, principalmente na Série C. Você tem poucos jogadores se destacaram ou de rodagem Série B, Série A. A maioria do elenco ou é jogadores apostas, né? Ou jogadores com mais rodagem Série C, uma Série D. E dos reforços já anunciados, então vou citar aqui eles, os goleiros, o Pablo, o Caio e o Dalton. Dalton, esse bastante experiente, estava no Botafogo da Paraíba, chega uma das principais contratações do Velo Clube Paulista. Na zaga, o Carlos Itambé, o Marcelo Augusto, o Rafael Ribeiro, o Gabriel Mancha e o Júlio Vaz. O Júlio Vaz é um cara bastante identificado lá. E também o Lucas Cesani. Nas laterais você tem Renan Siqueira, o Luan Salles, o Léo Campos, o Yuri Ferraz. Os volantes, Matheus Norton, Léo Baiano e Pedro Favela. Os meio-campistas, o Filipinho, que foi um dos grandes nomes do time na campanha do acesso, e também o Silas. E pro ataque você tem o Daniel Amorim, aqueles mesmos Vasco, bastante rodado em Série C, Série B, passou por Tombense também, entre outros clubes, chega a ser talvez a principal opção de ataque, naturalmente mais de área. Você tem também o Matheus Firmino, o Vinícius Leite e o Lucas Duni, além também do ponto o Kawari, jovem ponta que foi contratado, e tem o Jefferson Nem, esse experiente, está fora do Brasil. Pelos nomes desse elenco do Velo, já dá para perceber que é um elenco mais modesto. Dos elencos da Série 1, eu acho que não é nenhum absurdo dizer que é o elenco em nomes, quando você pega ali status, etc., é o elenco mais modesto do campeonato. E esse é, por exemplo, o Noroeste, que também subiu junto com o Velo. Você tem alguns jogadores, por mais que não estejam no seu melhor momento da carreira, você tem alguns jogadores com mais nome, com mais peso. Pô, você tem o Felipe Alves no gol, o Carlão, mantido como centroavante, que foi muito bem na Série C. E, pô, o Vitinho já passou no Red Bull Bragantino. Você tem um Cicinho, ex-Bahia, ex-Santos. Você tem alguns jogadores com mais nome, com mais status. O time do Velo é um time mais, entre aspas, humilde. É um time que não tem tantos jogadores. Você olha e fala, nossa, aquele fulano de tal que passou em 300 clubes. Não, é um elenco que foca mais em oportunidade de mercado, alguns jogadores que já têm experiência, por exemplo, uma Série C, e manteram a base, e aposta muito em tentar nessa força coletiva. E eu vejo um cenário que o Velo Clube, o grande objetivo é ficar, pensando no crescimento do clube a médio e longo prazo, tem que ficar na Série 1 pensando nisso, não bater e voltar na Série 2, até porque o torcedor sabe que sair da Série 2 não é nada fácil. E o grande objetivo é ficar um Velo Clube que não entra nesse momento pensando em desclassificar, é mata-mata, não. O único objetivo é ficar, independente de como seja, seja jogando mal, seja jogando bem,
não importa como. O grande objetivo do Velo Clube nessa Série 1 é escapar do rebaixamento. Obviamente, tanto o Velo como o Noroeste entram como os principais favoritos inicialmente, sendo times que vêm da Série 2. O salto da 2 para 1 é um salto que a cada ano cresce, um salto pequeno de diferença, ainda mais com o caso de Velo e Noroeste, dois times que estão muito tempo longe da Série 1. Isso também é um complicador. Pela manutenção de elenco, você tem que disputar contra times que têm mais poderio financeiro, contra times que estão, não só time de Série A, mas time de Série B, como o Novo Horizontino, times de Série C. No grupo do Vélez tem Ponte Preta e São Bernardo, duas equipes de Série C. Então, é uma disputa difícil, além de equipes que hoje não são das três primeiras divisões, mas são times que já estão há mais tempo na Série 1, o Água Santa, Inter de Limeira, a Portuguesa, agora com o SAF. Então, é um cenário bem complicado, é uma Série 1 bastante disputada nesse sentido. E o Velo vai depender muito de dois fatores para conquistar essa permanência, que seria histórica. O primeiro deles é o Guilherme Alves. O Guilherme Alves, o trabalho dele é conseguir montar um time que coletivamente seja competitivo, que consiga montar um sistema de jogo que eleve a qualidade dos jogadores, que potencialize todos os seus nomes e que consiga fazer essa equipe ser competitiva. Independente de qual seja, um time mais que joga mais pra frente, um time que vai jogar mais retrancado. Conseguir montar uma ideia de jogo que potencialize jogadores que façam esse time competir. Competir ao ponto de ganhar pontos, etc. Saber sobreviver, saber sofrer fora de casa. Quem sabe roubar um ponto ou outro, tem adversários mais fortes. E o outro fator é o fator Benitão, é o fator casa. O Velo Clube tem que transformar o seu estádio num caldeirão. Tem que fazer dos seus jogos em casa uma oportunidade de conquistar os 3 pontos, para conquistar a maioria dos seus pontos pensando em permanência. Vai depender muito disso, muito dessa capacidade de mobilização, de fazer seu estádio ser um caldeirão e um ambiente hostil para os adversários para que pontuar, e muito desse trabalho do Guilherme Alves, de fazer com que o coletivo renda e o Velo consiga ser bem mais competitivo. Caso as coisas comecem mal, também a diretoria precisa saber agir na hora certa, de se precisar mudar, não só escolher o nome certo, mas também escolher a hora certa de mudar alguma contratação que pode vir durante o caminho, durante o campeonato, para subir o nível do time. Então, é um Velo que não tem muita margem de erro. É um time que vai precisar que o trabalho do seu técnico dê certo, que ele potencialize os seus jogadores, porque, como eu disse, é um elenco mais modesto. Não é um elenco com tanto investimento, com tantos jogadores, por exemplo, de experiência em séries A, séries B, ou até jogadores de série C, assim, de destaque, como outros times estão montando. Então, o time vai precisar, né, fazer o campo valer, fazer o trabalho técnico ser seu grande diferencial e também esse fator casa. Agora, o torcedor do Velo tem que se desfrutar bastante. Porra, tem que aproveitar, independente de como termine, seja escapando ou seja rebaixado, tem que aproveitar. Décadas e décadas sem ver o time na Série 1, a oportunidade de ver um time grande jogando no seu estádio. O torcedor do Velo tem que aproveitar cada momento disso, comparecer em peso ao estádio, ao Benitão, porque assim, eu acho que a única maneira do Velo escapar do rebaixamento é isso, é tendo o apoio do seu torcedor, é todo jogo um ótimo público, se não casa 100% cheia, mas com bastante público, com bastante pressão, para tentar o Velo, principalmente jogando em casa, fazer esses 3 pontos necessários e depois fora buscar pontos também, para o time conseguir se manter na Série 1. Mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que está achando dessa montagem de elenco do Velo Clube e também com as expectativas sobre até onde o time pode chegar. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e divulgar não só esse vídeo, como os outros, nosso guia do Paulistão, para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.